para confirmar. Sim. Obrigado. Tá, então aí ele dá o valor de U, que é 5 metros por segundo, que é essa velocidade aqui. E aí ele pede para a gente desenvolver uma expressão para a aceleração da partícula fluida ao longo da linha no centro dessa seção porosa. Então aqui no centro, tá? Então o que significa essa seção porosa, tá? Essa seção porosa, ela vai estar tirando velocidade desse meu fluido, ou seja, significa que a minha velocidade ela não é constante ao longo de x. Tá? Então aqui eu tenho uma velocidade variada. Então se a gente olhar a expressão para velocidade aqui, eu tenho o meu u de x que vai estar variando. Então vai ser u vezes 1, vai ser a minha velocidade como se fosse minha velocidade inicial na entrada do tubo, menos uma função aqui de x que vai aumentando ao longo de L. Então se eu botar o meu sistema de coordenadas aqui nesse ponto, à medida que eu vou me deslocando ao longo de L aqui, a minha velocidade vai continuamente reduzindo cada vez mais. Tá? E isso é dado, então, justamente por essa porosidade do fluido. Então, agora, para a gente utilizar, para encontrar a aceleração da partícula, nós vamos pegar, então, aquela equação da aceleração da partícula que a gente deduziu na aula, né? Então nós vamos ter a aceleração da partícula vai ser igual a u du dx mais o meu v du dy mais o meu w du dz mais o meu du dt. E aí vamos ver aqui o que a gente pode desprezar, né? A nossa velocidade ela é apenas em x, então meu v e o meu w vão ser iguais a zero. E aqui ele fala que o meu escoamento está em regime permanente. Então, se o meu escoamento está em regime permanente, eu não tenho variação temporal. Então, o meu du dt também vai ser igual a zero. E aí é importante, tá? Vocês vão precisar saber, isso aqui é extremamente importante, saber, dadas essas informações, o que é um regime permanente, se ele não tem variação ao longo de u, ou de x, ou de y, ou de v, aí depende do problema. Vocês têm que saber como montar essa expressãozinha e saber o que cortar nela, tá? Então eu coloquei aqui, tá? O meu v e o meu w são iguais a zero, então eu posso desprezar essa expressão. Eu vou ficar aqui, a aceleração da minha partícula vai ser dada por u vezes o meu du dx. Então eu vou ter aqui o meu u vezes o meu du dx. Aqui eu vou copiar então o meu u, essa expressão u que foi dada aqui. Desculpa, foi só agora ou toda a minha explicação estava com o áudio desligado? Obrigado. Então aqui eu vou simplesmente copiar o meu u. Então eu copiei essa expressão aqui que foi dada, o meu u copio aqui, e aí eu vou fazer minha derivada de u aqui, né? Então eu vou ter aqui u vezes 1, vai ser u, que é constante, então o meu du dx não está variando aqui, né? E aqui eu vou ter u vezes menos x divididos por 2L, minha derivada sobre disso daqui vai dar u divididos por menos u divididos por 2L, tá? Então vai ficar essa expressãozinha aqui. E aí se eu multiplicar, então eu chego nesse resultado final. E aí essa é a expressão para a aceleração da minha partícula nesse fluido. Então agora percebam a diferença. Até então a gente estava trabalhando com a parte integral, que a gente estava com o comportamento total desse fluxo. A gente estava interessado apenas no comportamento médio da velocidade. Aqui a gente já está fazendo um fluxo com velocidade que está variando no espaço. Ele não está variando no tempo, mas ele está variando no espaço, então a minha partícula vai estar sofrendo uma aceleração. Deixa eu ver se tem mais alguma... Pediram para fazer a questão 11, sim, eu posso fazer a questão 11 também. Tá,
Eu acho que não tem nenhuma dúvida em relação mais a essa questão. Ela assim não é tão complicada assim. Eu acho que o mais difícil é montar essa expressãozinha e saber o que tem que eliminar, né? Mas isso é importante vocês saberem, tá? Posso passar então para a questão 11? Tá, vou passar para a questão 11. Essa questão aqui, ela dá um trabalhinho, tá? Basicamente o que a gente tem aqui, a gente tem três vetores e a gente tem que fazer a multiplicação entre eles. Então são 3 multiplicações vetoriais que a gente vai ter aqui em coordenadas desculpa, a 10, tá? Tá, a 10, deixa eu só fazer um comentário para vocês. Não tá aqui, tá? A 10, cuidado em coordenadas cilíndricas quando vocês forem fazer essas multiplicações. Eu tinha falado isso já na aula passada. Então cuidado quando vocês forem fazer essas multiplicações em coordenadas cilíndricas, tá? Porque tem todos aqueles vetorzinhos que vão se cancelar em coordenadas, que vão ter alguns vetorzinhos que vão aparecer ali quando vocês fizerem o produto entre V e o nabla. Vai ter alguns vetores que não vão se cancelar exatamente, tá? Então só cuidado quando vocês estiverem trabalhando coordenadas cilíndricas. Questão 11. Essa questão é muito interessante, eu acho que é uma das mais interessantes que tem na lista de vocês. Então, ele pede aqui para considerar um escoamento unidimensional e incompressível através de um duto, como é mostrado aqui. E aí ele dá a velocidade apenas na seção de entrada desse duto. Então ele dá a velocidade nessa região aqui. E aí essa velocidade é igual a um U0, que é um valor qualquer que ele dá aqui, 20 metros por segundo. E aí ele também tem mais uma oscilação aqui, né? A gente tem uma variação de seno. Então esse meu fluxo aqui, ele não é mais um fluxo permanente. Então aquele meu termo de dt, ele vai ser diferente de zero. Então, quando a gente olha aqui, a gente já vê, não é o fluxo, ele não é permanente. Então, ele está variando ao longo do tempo e ele está variando ainda com uma função seno, está oscilando ao longo do tempo. E aí depois a gente vai fazer um gráfico ali para ver como é que fica. E aí ele dá as dimensões do duto aqui, o R1, o R2, e aí ele pede para a gente achar a aceleração da partícula nesse ponto aqui, na saída do duto. Só que ele tem uma pegadinha aqui no meio, porque a gente não sabe como que essa partícula variou ao longo de todo esse duto, tá? E então é diferente de eu calcular, eu não posso calcular simplesmente a diferença da minha velocidade nesse ponto aqui e a diferença da minha velocidade nesse ponto aqui para encontrar a aceleração. Eu tenho que considerar que ela foi a cada pontinho diferencial que ela está se deslocando ao longo desse duto aqui, a minha aceleração está variando, porque eu vou ter uma variação aqui, vou estar afunilando aqui esse meu escoamento, tá? Então o primeiro problema dessa expressão aqui, a gente precisa então achar uma relação entre o meu R e o meu X, para a gente ver essa variaçãozinha, como que ele está variando, tá? E aí eu vou lembrar que a cada seção desse meu tubo, como ele é incompressível, eu posso utilizar aquela nossa velha equação lá, de que tudo que se eu fizer a minha equação de conservação de massa, eu vou ter que tudo que entra numa seção, ela vai sair de uma seção. Deixa eu pegar aqui uma ferramenta para ver só. Então, eu vou pegar aqui. Então, imaginem que eu tenho uma seçãozinha aqui. Eu vou ter um fluxo que vai passar por essa seção aqui. E aí, quando ele passar por essa próxima seção aqui, eu vou ter que a massa ao longo desse tubo vai ser conservada. Então, eu vou ter aquela nossa equação de conservação de massa do fluido. Eu vou ter aquela velha expressão que o meu
V1 A1 vai ser igual ao meu V2 A2, só que eu vou estar com isso tudo variando ao longo do tempo. Então nós vamos utilizar justamente essa expressão para calcular aqui essa variação, tá? Então vamos dizer que eu tenho aqui o meu a minha seção A1, na verdade ela vai fazer toda a volta aqui, e aqui eu tenho a minha seção A2, e aqui eu vou ter N seções, né, ao longo desse tubo até chegar aqui, tá? Então eu vou ter N seções, mas eu sei que meu A1 B1 vai ser igual ao meu A2 B2, que vai ser igual ao meu AN BN, tá? Então eu posso utilizar isso para calcular então como que está variando a minha velocidade ao longo desse tubo. Eu sei que aqui ela vai estar a minha velocidade inicial que vai estar entrando vezes esse meu A1, tá? Então nesse ponto aqui vai estar essa função aqui. E aí aqui eu posso então generalizar essa expressão como U vezes A vai ser igual ao meu A1 vezes o 1, vou botar aqui não, vezes esse usão aqui, tá? Seria o 0 mais o 1, tá? E aí então, se eu pegar e dividir aqui pela área ao longo desse meu tubo aqui, encontrar uma expressão genérica para minha área, eu vou conseguir calcular quem que vai ser esse meu vetor velocidade em função dessa minha área, tá? Que é essa equação que eu coloquei aqui um pouquinho maior. E aí quem que vai ser, aqui eu vou ter essa expressão aqui, eu tenho, que vai ser o meu U, vou botar esse U assim, ó. É esse U aqui, tá? Só para diferenciar porque tem já o 0 e 1 aqui para não usar. E aqui eu vou botar essa minha área em 1 aqui, essa minha área inicial, ou área 0. Vou botar aqui divididos pela minha área ao longo de cada ponto desse tubo na sua forma diferencial. E aí a área do tubo a gente sabe calcular. Esse U aqui é dado, esse meu, eu vou botar aqui o A0, quem que é o meu A0? Vai ser o meu 2πr1 ao quadrado. E aqui quem que vai ser esse meu A, se ele vai estar variando, vai ser 2πr, aí o R vai estar variando ao longo de toda essa expressão aqui, ao quadrado, tá? Então aí eu chego nessa expressãozinha aqui. Aí eu posso simplificar aqui 2π com 2π e eu vou chegar então nessa expressão aqui. Certo? Vocês pegaram essa parte? De onde é que surgiu então essa parte da equação da continuidade? Eu vou utilizar a equação da continuidade para deduzir a minha expressão de U ao longo desse duto. Tá? Aí agora meu próximo passo é deduzir quem que é esse R, tá? Então eu preciso achar uma expressão para esse R. A gente pode observar que esse R aqui, ele é como se fosse um triângulo, tá? Que ele vai diminuindo, esse meu raio ele vai diminuindo à medida que eu avanço aqui, até que eu chego em R igual a R2, quando eu for igual a R. Então eu vou reescrever essa expressão aqui como o R1. Eu posso escrever que meu R1 vai ser meu R1 menos o meu R2 dividido menos a diferença aqui, o meu ΔR, o meu R1 e R2, vezes x, tá? Então se eu substituir, por exemplo, nessa expressão aqui, tá? Quando o meu x for igual a L, eu vou ficar com L aqui, vou cortar esses L's aqui, eu vou ter que o meu R1 menos o meu R1, eu vou ficar que o meu R vai ser igual ao meu R2. Então, essa expressão aqui, tá? Aqui eu chego que quando x for igual a L, eu fico com o meu raio vai ser igual a R2, e quando o meu x for igual a 0, tá? Se o meu x aqui for igual a 0, o meu R vai ser igual a R1, tá? Então eu encontro uma expressão aqui, utilizando semelhança de triângulos aqui, para deduzir essa minha expressão de R.
certo? Não sei se está ok até aí. Se tiver alguma dúvida, escrevam aí, tá? Então agora basta eu substituir nessa expressão aqui, né? Eu vou substituir essa minha expressão para R aqui nessa expressão aqui. Vou substituir ele aqui. E aí eu vou pegar a minha aceleração aqui. Eu vou ter que vai ser U vezes o meu du sobre dx. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é derivar essa expressão aqui em relação a x. E vou derivar esse meu u em relação a t. E aí essa minha derivada aqui em relação a t, eu vou ficar com ômega vezes u1 vezes cosseno de ômega t. Tá? Então aqui a minha derivada do seno vai me dar um cosseno. Tá? Então está aqui o meu du dt vai ser ômega vezes o cosseno de ômega t. E aí eu tenho mais e essa expressão aqui, né, que era a minha expressão de u. Tá? Aí depois eu vou calcular quem que é o meu du dx. Então eu vou ter, vai ser o meu u0 mais o ômega 3, aqui é o vezes a minha derivada então dele em relação a x. Vezes a minha derivada dessa expressão em relação a x. Tá? E aí eu vou ficar com essa expressão aqui. E aí acho que está na outra página. Tá? Aí aqui eu simplesmente copiei essa expressão. E agora basta a gente reescrever toda essa equação gigante junto. Tá? A gente vai ter o... A gente vai ter aqui essa expressão aqui é igual a essa expressão toda aqui e isso daqui é igual a isso daqui, tá? Então simplesmente reescrevi ali essa função ali. Pra mim não maltratar assim na prova. De ter que fazer umas derivadas tão complicadas, tá? Eu acho que não vai ter nenhuma derivada tão complicada assim, tá? Mas é um problema interessante, tá? Na prova, outra coisa, falando sobre a prova de vocês, tá? Eu acho que eu vou dar mais tempo para vocês fazerem a prova. Eu acho que eu vou botar... a prova de vocês tem 4 questões, na outra tinha 5, e eu acho que 3 horas, apesar das 3 serem questões, de ter da primeira ser uma questão curtinha, assim, pequena, demora muito tempo para vocês responderem, né? E aí eu acho que para dar mais tempo para vocês desenvolverem, eu acho que eu vou botar ali mais tempo para vocês resolverem a prova, sei lá, umas 4 horas ali, para vocês resolverem, e tem só 4 questões da prova de vocês, tá? Então, se esforcem ali e escrevam com a palavra de vocês, tá? Mesmo que vocês olhem as questões que os colegas fizeram, avaliem se aquilo está realmente correto e tentem personificar um pouco, escrever com as palavras de vocês aquilo que vocês fizeram, tá? A minha ideia de botar mais tempo é justamente para vocês poderem se expressar mais na prova e copiar menos, tá? E aí tá, aí depois, se a gente fizer uma matemáticazinha ali, a gente vai conseguir reduzir essa expressão. E aí eu vou mostrar aqui o gráfico para vocês. Se a gente plotar o gráfico ali da minha aceleração, então na região de saída, da região de saída aqui, ficaria essa função aqui, né? Ficaria como ela está oscilando. Ela vai, imaginem que é como se fosse uma bomba que entra e tira. E aí vocês vão estar oscilando aqui a velocidade de entrada e de saída. Então ficaria assim, substituindo os valores todos os valores aqui na expressão, ficaria mais ou menos assim o gráfico, tá? Eu acho que é isso.
eu acho que é isso. Essas questões 12 aqui, elas são questões bem simples, parecida com o que caiu no questionário já. Não sei se vocês perceberam, mas também dei mais tempo no questionário de vocês também já essa semana, para vocês terem tempo. Tinha bastante cálculo para fazer, né? Então eu botei 2 horas em vez de botar 1 hora como era nos outros. E a ideia também é que não atrapalhe ninguém por causa de tempo, assim, né? Tanto na prova como nos questionários. Então eu diminuí o número de questões e aumentei o tempo também, tá? Para vocês. Eu acho que é isso. Tem mais alguma dúvida, mais alguma questão? Mais alguma dúvida assim que vocês queiram fazer? Final do exercício 6. Vamos botar aqui o exercício 6. Ah, tá. Aqui pedia a velocidade de estagnação. Eu acho que talvez tenha sido essa a dificuldade, né? Ponto de estagnação, imagina o que tu pensa quando fica estagnado. Quando a gente está estagnado, a gente está parado. Então seria um ponto onde a minha velocidade seja 0. E aí aqui até coloquei ali o módulo de V seria igual a 0. Tá? Então essa é a ideia. E aí a ideia é mostrar aqui quando eu tiver um ponto que não tem nada parado. Isso acontece muito quando eu tenho ondas, por exemplo. A gente pode ver que essa função aqui é uma função seno, tá? Então, se eu tiver uma série de ondas, vai ter um ponto aqui de onda, dependendo de como está oscilando, eu posso oscilar, fazer a minha oscilação de outras formas, assim. E aí tem um ponto que essa onda não se mexe, ela fica parada. E aí isso daí seria ponto de estagnação. Então, basicamente, o que tem que fazer é igualar a 0. E aí eu tenho minha componente aqui, ele dá que o meu campo é dado em função de R e θ. E aí eu vou ter então a minha velocidade em R, mais a minha velocidade em θ, minha velocidade ao quadrado. Então o módulo da minha velocidade aqui nesse ponto de estagnação seria igual a 0. Tá? A gente pode falar um pouco mais sobre essa questão, tá? A gente tem aqui a nossa linha de corrente, e aí é aquela mesma equação que a gente tinha usado na equação da linha de corrente da equação anterior, né? Então aqui eu tô para mim descobrir o meu VR vai ser igual, vai estar relacionado com o meu dθ, tá? Assim como o meu vθ vai estar relacionado com o meu dr, como é derivado em relação a R. Então eu sempre tenho que lembrar que para as funções de corrente elas são cruzadas. E aí a gente conhecendo então o nosso vetor velocidade, a gente vai simplesmente calcular ali esse ponto onde vai ser igual a 0. Então eu vou botar o meu VR ao quadrado, meu vθ ao quadrado, e vou obter a raiz dele, e isso vai ter que ser igual a 0. Tá? E aí eu vou ver ali que meu vθ vai ser igual a 0 toda vez que eu tiver então 0, π, 2π e assim por diante, né? Porque como eu tenho uma função aqui, meu VR, tá? Toda vez que eu tiver então aqui o cosseno, ele vai ser igual a 0 o meu vθ aqui, ele vai ser igual a 0 para θ igual a 0, π, 2π e assim por diante. E o meu VR, ele vai ser igual a 0 para Q igual a 2π vezes o cosseno de θ. Então, isso aqui, se a gente igualar isso aqui a 0, né, a gente vai chegar nessa expressão. E aí a gente vai ter o ponto de estagnação, a gente vai aplicar aqui, vai integrar e calcular então quem que é o meu psi.
nesse ponto onde ele pode ser, onde meu V vai ser igual a zero. Então é uma forma de substituir aqui, essa expressão aqui vai ser para substituir aqui e encontrar aqui quando θ for igual a zero, e quando meu R for igual a esses valores aqui, é uma forma da gente conseguir encontrar, para conseguir encontrar as constantes, tá? E aí, se eu substituir esses valores, eu vou encontrar que isso vai ser igual a zero, tá? Mas eu acho que a questão assim, eu acho que não tem para um de vocês. Talvez tenha na da outra turma. Tem mais de um ponto de estagnação, tem mais de uma condição de estagnação. Se tem mais de um ponto de estagnação, acho que toda vez que φ estiver sobre o ponto de estagnação, então para todos os pontos de psi, não é φ, desculpa, psi, eles vão estar, todos os pontos de psi vão ser iguais a zero, então eu tenho vários pontos, posso ter vários pontos de estagnação, sim, não preciso ter só um. Principalmente ao longo de uma onda, né? Se a gente pensar que o nosso escoamento aqui no caso é periódico, tá? Se eu encontrar um ponto de estagnação assim, posso encontrar vários pontos de estagnação assim ao longo de R ou ao longo de X ou Z, né? Que aqui não está variando em Z, mas poderia, se estivesse variando em Z, eu poderia ter vários pontos também em Z, tá? E mais alguma dúvida, pessoal? A gente ainda tem 6 minutos.